O papo hoje é seleção brasileira. E aí, quem será o próximo técnico da amarelinha? Dorival Júnior caiu. Fernando Diniz voltando? Não, tô brincando. Jorge Jesus? Abel Ferreira? Esperar pelo Carlo Ancelotti? Arthur Jorge? Quem será o próximo técnico da seleção? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Antes disso, meu nome é Guilherme Cunha, este é o canal do GF Cunha. Já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, mas também não confie só no sininho, tá? Porque o YouTube é bugado. E olha no canal quando tiver vídeo. Temos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Já olha, já coloca na sua agenda para você conseguir assistir todo o conteúdo aqui do nosso canal maravilhoso. Se inscreva, que estamos crescendo, para nós dar uma forcinha. Essa semana começamos e vamos continuar falando sobre tudo do futebol nacional e internacional. Bom, hoje o assunto principal é seleção brasileira. Sim, seleção brasileira, que não tem técnico, né? Dorival Júnior, na última sexta-feira, caiu, foi demitido pelo presidente Dinaldo Rodrigues depois de uma reunião entre os dois. E o ciclo acabou de uma forma que não precisava, né? Demorou um pouquinho. Depois de uma goleada sofrida para a Argentina lá no Monumental de Nunes, um 4-1, que a seleção não jogou absolutamente nada, foi totalmente amassada pela seleção da Argentina. Não precisava ter chegado nesse ponto, né? Não precisava de uma humilhação tão grande para já colocar a ponto final no trabalho do Dorival, que cá entre nós foi bem fraco, bem fraco. Mostrou que não é um técnico para esse nível de competição. Mas, antes de falar de seleção, vamos falar do brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro da Série A começou nesse sábado, né? Nesse sábado, o Juventude venceu a equipe do Vitória por 2-0 lá no Alfredo Jaconi e deu um belo start, hein? A Vitória acabou decepcionando. Tivemos vários outros jogos nessa rodada, que ainda não acabou. Sim, nesta segunda-feira ainda teremos Bragantino e Ceará às 8 horas da noite no horário do Brasil, 7 horas no horário dos Estados Unidos, para fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Alguns dos times que subiram, né? O São Paulo empatou com a equipe do Sport Recife, lá no Morumbi, um jogo bem ruim, hein? Que joguinho ruim. Caleri perdendo pênalti, São Paulo não jogando absolutamente nada, e o Sport tendo uma atuação muito importante, viu? Muito legal saber como o Sport evoluiu mesmo da Série B para a Série A. O técnico Pepa continua fazendo um bom trabalho depois do título pernambucano e continua, né? O Sérgio Oliveira jogou bem, alguns desses reforços, dessas contratações da equipe do Sport. Vamos ver como é que se mantém na Série A. Mas a expectativa é de um meio de tabela, não sei se briga para não cair, mas é um time que pode surpreender sim. O Cruzeiro venceu a equipe do Mirassol 2-1, sofrido, hein? Depois de um pênalti defendido pelo Cássio. O Mirassol acabou fazendo um gol, só que vou falar para vocês, hein? O Cruzeiro tomou uma pressão no segundo tempo. Fez os 2 gols no primeiro tempo, Gabigol e Dudu, já pensando que sacramentaria, né, o resultado, mas o Mirassol continuou e até pressionou em certo momento a equipe do Cruzeiro. O Santos, né? O Santos foi a São Januário, foi ao Rio de Janeiro, tomou um 2-1 de virada para a equipe do técnico Fábio Carille, perdendo a sua reestreia no campeonato, né, depois de passar o ano passado na Série B. Depois de fazer um golaço, né, com o Barrial, um toquinho, depois de um belo passe do Tiquinho Soares, uma cavadinha em cima do goleiro Léo Jardim, belo gol da equipe do Santos, só que parou de jogar, né? O Santos parou de jogar e em 2 bolas aéreas acabou o Vasco fazendo um gol com o Verratti e também com o Nuno Moreira, numa falha bizarra da zaga do Santos nos 2 gols. Primeiro gol, o Zé Ivaldo não olha o jogador, né, não olha o Verratti, marca só a bola, deixa o atacante argentino cabecear para dentro, e o Nuno Moreira acabou completando depois de uma falha do Gil, que era só ele ficar em pé, que ele conseguiria tirar a bola. O goleiro Gabriel Brazão tentou, mas nada pôde fazer. O segundo gol foi ainda mais ridículo, né? O Verratti totalmente livre de marcação, o Zé Ivaldo basicamente deixou ele de lado, cabeceou no canto do Brazão, que também nada pôde fazer, 2-1 para o Vasco. Boa estreia da equipe do técnico Fábio Carille. Vamos ver como vai ser no restante do campeonato, né? E como o último time que subiu, né? O Ceará, que vai enfrentar a equipe do Bragantino lá no Nabizão, na Bia Bichedid, às 8 horas, hoje, nessa segunda-feira, para fechar a rodada. Alguns outros jogos, né? O Flamengo empatou com a equipe do Internacional num bom jogo, viu? Bom jogo. O Inter saiu na frente com o gol do Bruno Henrique. Depois o Flamengo empatou. O Flamengo empatou com o Léo Pereira, depois de uma jogada de escanteio
que a equipe do Inter não conseguiu cortar. Bom jogo, o segundo tempo do Flamengo foi melhor que o primeiro, né? Primeiro, mesmo com o gol do Inter, o Inter conseguiu controlar as ações, só que no segundo tempo foi amassado, basicamente. Né? Quase não teve ataque. No finalzinho ainda tentou um ataque, mas não conseguiu traduzir isso em gol. O time do Inter, que para mim também briga pelo título, mas que o Flamengo ainda é o melhor time do Brasil, né? Disparadamente. O Botafogo, o atual campeão, foi até o Allianz Parque, empatou em 0-0 com a equipe do Palmeiras, num jogo que a equipe do Botafogo jogou bem. Gostei de ver a atuação da equipe do Renato Paiva, né? Estreia do técnico no comando do Botafogo. A mudança de postura já foi nítida, desde o estadual, com o Carlos Leiria e também da Supercopa, perdida pelo Flamengo. Nesse jogo, o Botafogo conseguiu levar mais perigo, mesmo que não tenha jogado tanto tempo com a bola quanto gostaria. O próprio técnico Renato Paiva depois falou na coletiva que queria uma atuação, queria um resultado melhor, né, mas que a atuação foi interessante. Muitos contra-ataques que levaram perigo mesmo. O goleiro, o Everton, conseguiu trabalhar. Até dado momento no primeiro tempo, o Botafogo tinha 6 finalizações a mais que a equipe do Palmeiras. Levou muito mais perigo do que a equipe alviverde para o gol do John. E o Palmeiras é um jogo bem abaixo, né? Tanto que o Abel, depois na coletiva, soltou os cachorros, né? Falando, reclamando mais do que o normal, né? Inclusive, mas dá para perceber que o clima lá no Palmeiras já tá bem ruim, né? Entre ele e a Leila. E vamos ver como é que vai ser o ano da equipe do Palmeiras depois de perder o título paulista para o Corinthians na última semana. Mas vamos lá. Vamos falar agora de seleção. Seleção brasileira. Deu uma passada aqui no Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira. Sim. Então, você que ainda não me segue no Instagram, gui.fcunha, já segue lá, já fica por dentro de tudo que a gente faz. A gente fala de umas enquetes, inclusive. E para o vídeo de hoje, teve uma enquete, né? Teve uma enquete, uma caixinha de perguntas sobre o técnico da seleção brasileira. Quem você gostaria que fosse o técnico da seleção brasileira hoje, 2025, dia 31 do 3 de 2025? Vou falar para vocês, hein? O resultado não é que me surpreendeu, mas eu achei que teria mais apelo pelo Jorge Jesus. Mas não. Abel Ferreira, sim, Abel Ferreira foi o nome mais falado, técnico da equipe do Palmeiras. O Jorge Jesus também foi citado, mas antes dele, inclusive, Carlo Ancelotti, que o Brasil deveria esperar pelo técnico italiano que está no Real Madrid hoje. Vamos lá. Vamos falar de Abel Ferreira. Eu sou muito a favor da contratação do técnico português do Palmeiras. Acho que o trabalho dele, mesmo que já tenha chegado ao seu limite, ou quem sabe, né? É o primeiro jogo da temporada ainda no Campeonato Brasileiro. O Paulista, a gente sabe que estadual não pode definir a temporada de um time, visto que o Cruzeiro, no ano que caiu, foi campeão do estadual, campeão mineiro. Mas o Abel faz um trabalho longevo, né? Bem longevo, quase 5 anos à frente do Palmeiras, e que é muito bom, é muito vencedor, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão também do Campeonato Paulista, né? Tricampeão do Campeonato Paulista, e que é um técnico que vai cobrar. A gente cobra muito a questão da postura nos jogadores, nos técnicos de seleção e também nos jogadores, né? Que o técnico possa impor isso aos jogadores. O Abel Ferreira, a gente sabe que sempre enérgico à beira do gramado, sabe que é um técnico que consegue trabalhar com grandes peças. O elenco do Palmeiras hoje, não hoje, né, mas nos passados anos, a gente sabe que era o melhor das Américas, já foi o melhor das Américas, com grandíssimos jogadores, e que todos fizeram render na mão dele. Eu não gosto de usar esse termo, mas pode entrar naquela do ele conhece o futebol brasileiro. Mesmo que, para mim, isso aí é uma falácia, tá bom? Esse negócio o técnico tem que conhecer o futebol brasileiro. O técnico tem que vir estudado. Ele já vai conhecer estudando. Então, o Abel, ele trabalha no Brasil. Então, ele conhece os jogadores também, conhece o que ele teria à disposição na seleção brasileira. E o clima no Palmeiras está desgastado, né? A gente percebe que ele e a Leila já não falam mais a mesma língua. Ele já deixou até claro em coletivas que deixaria o trabalho no final do ano, que não renovaria mais o contrato com a equipe do Palmeiras, e que se um dos principais motivos para a gente ir atrás de um técnico hoje é a questão dele ser vencedor, o Abel é muito vencedor, inclusive dentro do país. Fora que, taticamente, é um técnico, além de estar a par
do futebol europeu também, né? Da questão tática das outras equipes, porque é um técnico que estava acostumado, né? Tanto que é português, mas trabalhou em diversos países, inclusive na Grécia. Antes de ir para o Palmeiras, ele estava no futebol grego, lá no PAOK, foi descoberto pela equipe do Palmeiras lá no PAOK, contratado, e aí o resto é história, né? O resto é história. É um técnico que se alinha bastante com o pensamento de hoje do futebol, porque não se baseia só no futebol praticado no Brasil, mas também na América Latina e também na Europa. É um técnico que pode potencializar os jogadores, visto que, para mim, o principal motivo para muitos jogadores que jogam no futebol europeu, né, que são destaques no futebol europeu, não darem certo na seleção brasileira, é porque é um estilo de jogo totalmente diferente do que eles estão acostumados. O Dorival é um técnico que, aqui para o Brasil, para o futebol brasileiro, é bom. É bom, para clubes ele é muito bom. A gente sabe que para a América ele é bom, para a América do Sul ele é muito bom. Mas quando vai bater na Europa, por exemplo, quando o Brasil fosse jogar contra uma equipe da Espanha, como já jogou, né? Já jogou, empatou, jogou bem, só que depois não conseguiu manter o mesmo nível. Ganhou da Inglaterra, inclusive, no amistoso, só que para uma Copa do Mundo a questão já é outra, né? Eu acho que taticamente ele seria amassado pelos outros técnicos, até por uma questão de experiência e até por repertório tático, né? Porque a gente vê que o Brasil não tem muitas variações. E as seleções mais fortes, a gente percebe que estão muito atualizadas na questão tática. Por exemplo, a equipe da Espanha sempre com movimentações interessantes. A gente vê na Euro que eles ganharam recentemente. Um time que mudou, variou bastante de esquema, inclusive num 4-3-3, num 4-1-4-1, muitas vezes com o primeiro volante recuando, fazendo saída com 3, e povoando demais o meio de campo. Fora que a questão do estilo de jogo da Espanha, né? O toque, não é bem o tic-tac, né? O tic-tac, mas a preservação pela posse de bola, sempre no campo de defesa, no meio de campo, no ataque, tanto faz. A seleção da Espanha é muito efetiva. Eu estou usando a Espanha como exemplo. Não só que o Brasil vai pegar a Espanha e vai tomar um couro. Não sei. Mas que o Dorival está atrás desses técnicos que estão no futebol europeu, que estão nas eliminatórias lá do futebol europeu. O Abel Ferreira não, porque é um técnico que está acostumado, né? Um técnico que está acostumado à competição lá no velho continente. Outro nome falado foi o Carlo Ancelotti. Sim, Carlo Ancelotti, acho que hoje é o melhor para assumir, disparado o melhor, né? Se a gente for falar de repertório, se a gente for falar de trabalho recente, atual campeão da Champions League pela equipe do Real Madrid, não tem o que falar, né? O Ancelotti é muito bom técnico, muito bom técnico. Hoje, para mim, é o melhor do mundo, inclusive, é o mais vencedor do mundo. Não tem o que a gente falar do Carlo Ancelotti, né? Na questão de repertório, na questão de títulos, na questão de tratamento com o elenco, é disparado melhor. Hoje, inclusive, está melhor que o Guardiola, porque a temporada do Real Madrid é muito melhor que a temporada do Manchester City, visto que o City foi eliminado na Champions League, já caiu fora. Inclusive o próprio Real Madrid, jogando bem pior, sendo amassado. Mas o Ancelotti hoje é o nome principal para assumir a seleção brasileira, né, de qualidade. Só que a gente vê que ele não está querendo muito também, né? Ele não está querendo muito. Porque já foi perguntado, inclusive, diversas vezes se ele já teve conversas com a CBF hoje. Ele falou que não. E a gente percebe que toda vez que ele é perguntado sobre o assunto, se mostra muito desconfortável. Se mostra muito desconfortável porque tem a questão da contratação antes do Fernando Diniz, né, quando o Fernando Diniz foi técnico interino da seleção, que o Edinaldo Rodrigues contratou o Diniz para esperar pelo Carlo Ancelotti, sendo que não teve nenhuma negociação. Eu achei que o movimento na hora foi certo, porque tinha que esperar, porque eu achei que tivesse algo concreto mesmo com o Carlo Ancelotti. Mas não tinha. Não foi falado de contrato, não foi falado de nada. Não teve negociação. Tanto que quando o Edinaldo anunciou isso, o próprio Carlo Ancelotti veio ao público falar que não era nada, não aconteceu nada daquilo. Não teve conversas, não teve quebra de contrato com a equipe do Real Madrid, tanto que ele está até hoje empregado lá na equipe merengue. E ficou nessa. O Edinaldo passou por um grande mentiroso, para falar a verdade, para falar o português claro, e que a gente ficou esperando o Ancelotti até hoje, inclusive ele não veio ainda.
Mas, de longe, o melhor nome. É melhor que o Abel, melhor que o Jorge Jesus, melhor do que todos que foram citados para o cargo da seleção brasileira. Aí a gente entra no outro. Jorge Jesus. Vamos falar de Jorge Jesus. Gosto também. Acho um bom técnico. Inclusive para a seleção brasileira. Eu acho que seria um nome capaz de segurar a pressão, já que o Carlo Ancelotti está fora do baralho, a carta está fora do baralho. Entre o Abel e o Jorge Jesus, para um trabalho longevo, eu confiaria mais no Abel, porque ele já mostrou que teve esse trabalho longevo mesmo com pressão. Só que o Jorge Jesus, hoje, já teve até informação dada pelo Arthur Quesada, inclusive da TNT Sports, de que ele estaria muito interessado em assumir a seleção brasileira e que a questão com o Neymar não seria nenhum empecilho, né? Não atrapalharia a decisão do técnico. Jorge Jesus, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, claro, pelo trabalho do Flamengo, em 2019, na qual aquele futebol foi absurdo. O Flamengo dominou o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, o ano inteiro. A Libertadores, que fez, foi magistral. Campeonato Brasileiro, recorde de pontos, né, mais de 90 pontos. Melhor campeão da história, melhor ataque, mais títulos do que derrotas. Então, é um técnico que aqui para o futebol brasileiro, ainda mais para a torcida do Flamengo, que é uma torcida de massa, né? É uma torcida gigante. Claro que vai ter a pressão para a contratação do Jorge Jesus. Só que aí eu vou entrar num ponto que muita gente não vai gostar, mas que para mim é a realidade. É a realidade. Jorge Jesus é um grande técnico? É um grande técnico. Tem trabalhos vencedores durante a carreira? Muitos. Inclusive no Benfica. Ganhou no Sporting, ganhou no Benfica, ganhou no Flamengo, ganhou no Al-Hilal. Onde ele passou, ele ganhou. Não lembro se no Fenerbahçe ele foi campeão. Não tenho essa informação. Mas ganhou onde passou. Só que a gente está falando do Jorge Jesus pela carreira, porque se a gente for pegar a carreira dele, muita gente vai torcer o nariz e falar, pô, mas ele foi um técnico que ganhou só em Portugal. Só ganhou Taça Portuguesa, só ganhou Campeonato Português. Se muitos técnicos também foram taxados por causa de campeonatos fracos que eles venceram, o Jorge Jesus também tem que ser falado. É coerência. A gente precisa de coerência. O Jorge Jesus, mas assim, a gente está falando do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, que ele ganhou o Brasileiro, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, show de bola. Tem que contratar. Ótimo técnico. Ótimo, beleza. Também concordo, ótimo técnico, ótimo trabalho. Só que o Arthur Jorge ganhou a mesma coisa no Botafogo. Porque o nome do Arthur Jorge não é falado também. O Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores no último ano. Para mim, precisa dessa coerência. Porque se falamos de um por causa do trabalho no futebol brasileiro, temos que falar do outro que ganhou também as mesmas coisas. É que o Jorge Jesus também ganhou um Carioca e ganhou uma Supercopa em 2020, antes dele sair para Portugal, de volta, né, para o Benfica. Mas tem que ter essa coerência. O Jorge Jesus, quando foi contratado pelo Flamengo, era um técnico que estava em baixa na carreira. Saindo do Al-Hilal, indo para o Flamengo. No Flamengo ganhou tudo, ok. Só que o trabalho aqui por exemplo, para mim, Jorge Jesus e Arthur Jorge, falando de futebol brasileiro, eles sentam na mesma mesa. Tranquilamente. Por quê? Porque ganharam os mesmos títulos de relevância. Mesmo não tendo um futebol parecido, um trabalho parecido, foram vencedores. O Arthur Jorge, se a gente lembrar, saiu do Braga para ir para o Botafogo e botou o futebol brasileiro no bolso, para falar a verdade. Colocou o futebol sul-americano no bolso. Fez um trabalho gigantesco pelo Botafogo. Tão longevo quanto o Jorge Jesus, porque ficou um ano basicamente, né? Quase um ano, não sei se chega a um ano, acho que chega a um ano, sim. Mas eu prefiro o Jorge Jesus ao Arthur Jorge? Prefiro. Mas se a gente for falar de um por causa da memória afetiva de conquistas dentro do país, a gente tem que lembrar do outro. E aí essa discussão vai entrar numa bola de neve gigantesca. Porque para mim precisa-se de coerência. Gosto do Jorge Jesus, sou a favor da contratação na seleção brasileira. Só que
ele não é o único técnico vencedor dentro do futebol brasileiro. Entendeu? Se a gente for falar de vitórias do futebol brasileiro, abre-se um leque de opções. Eu acho que a gente tem que pautar o técnico pelo trabalho recente, inclusive, também. O trabalho do Jorge Jesus no Fener foi menor, né? Foi menor que no Benfica. Na segunda passagem dele pelo Benfica, que também não foi lá grandes coisas, né? Ganhou a Copa de Portugal, mas quando batia na Champions, tinha esse problema. O último grande trabalho do Jorge Jesus foi no Flamengo, de fato. Foi no Flamengo, de fato, em 2019. E agora no Al Hilal, que tem um aproveitamento gigantesco. Mas eu entendo. Eu só não quero pautar um técnico pela memória afetiva. Isso para mim não vale a pena. Porque se a gente for falar de memória afetiva, a gente vai trazer o Felipão de volta, que foi pentacampeão. Vai trazer o Luxemburgo de volta, que foi campeão diversas vezes no futebol brasileiro. Mas tem que ser pautado pelo trabalho recente. O trabalho recente do Jorge Jesus credencia para a seleção brasileira? Não sei. Porque é um futebol menos competitivo, o Al Hilal. Mas na questão de trabalho, de carreira, sou a favor. Mas para mim o nome principal seria o Abel Ferreira. Sem o Carlo Ancelotti no páreo, teria que ser o técnico do Palmeiras. Por esses mesmos argumentos que eu acabei de mostrar. O trabalho recente do Abel é muito melhor que o trabalho mais recente do Jorge Jesus. Muito mais vencedor. Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo. Copa do Brasil, não lembro se Copa do Brasil, Campeonato Estadual, ganhou tudo mais de uma vez. Tem que ser. Para mim, o Abel Ferreira tem que ser o técnico da seleção brasileira, sim, até pela questão do Palmeiras. Mas é isso, batemos um papinho aqui sobre a seleção brasileira, sobre técnico, falamos do futebol brasileiro também, da Série A que começou. Antes de terminar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, canal do Guilherme Cunha, coloque o sininho das notificações, mas toda vez que for dia de vídeo, já vem aqui e não dependa só do YouTube, porque o YouTube pode muitas vezes não entregar o vídeo. É isso. Então, um abraço para você. Nos vemos na quarta-feira, hein? Quarta-feira tem vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.